Salve Maria Santíssima, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estar aqui novamente com vocês para que nós possamos então dar continuidade na nossa série sobre o livro Glórias de Maria, falando em específico sobre a parte que fala dos tratados das virtudes de Nossa Senhora, a primeira virtude, a humildade de Maria. Então iniciemos o nosso vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Santo Afonso vai nos dizer: é próprio dos servos humildes servir. E Maria não se recusou a ir servir Isabel por 3 meses. Da onde disse São Bernardo, Isabel se admirava que Maria tivesse vindo, porém mais se admirava que ela não vinha para ser servida, e sim para servir. Olha que frase profunda que nós temos de São Bernardo. Nossa Senhora, aquela que portou o Verbo, aquela que portou a salvação dentro do seu ventre, a mulher mais sublime de todo o Antigo e Novo Testamento, de toda a história da humanidade, aquela na qual Deus achou graça nela, Deus, vendo a humildade de sua serva, a exaltou, como vai nos dizer São Tomás de Aquino, que os méritos de ser mãe de Deus são quase que infinitos em comparação com os méritos da própria divindade que é Deus. Então os méritos da Virgem Maria são quase que infinitos junto com Deus, apesar dela estar muito abaixo de Deus. Então toda essa mulher sublime, maravilhosa, perfeita, quando descobriu a gravidez de sua prima Isabel, não pensou 2 vezes em ir servir Isabel. Mas muitos aqui entendem algo errado, porque acham que a saída de Nossa Senhora até a casa de Isabel é um simples, ela está indo lá para ajudar Isabel a fazer as tarefas da casa. Não, isso é muito mais. Maria tinha que ir até a casa de Isabel para que o batismo, naquele momento, o batismo do Espírito, naquele momento, a efusão do Espírito fosse derramada naquela casa, enchendo Isabel do Espírito Santo e fazendo disso um enchimento do Espírito em São João Batista, que estava no ventre de Maria, que já tinha sido profetizado, que ele seria uma criança grande e ele seria cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Então Maria vai até lá, sim, para servir, mas a primeira missão de Maria naquela casa é portar Deus, é levar a divindade para aquele lugar, para encher Isabel e encher João Batista, porque João Batista é o precursor. Existe algo muito bonito nessa passagem de Nossa Senhora, porque nós temos aquele ditado, acho que muitos já ouviram aquele ditado: ai, fulano acha que está com o rei na barriga. Tenho certeza que talvez você já tenha ouvido esse ditado. Você sabe de onde que veio esse ditado? De Nossa Senhora. Porque quem era aquela que portava o rei na barriga? Porque as pessoas quando tem alguém que é exibido, alguém que é snob, orgulhoso, e a pessoa começa a querer se sobressair sobre as outras, então a pessoa fala: você está achando que está com o rei na barriga? Por quê? Exatamente isso. Maria estava com o rei na barriga. E Nossa Senhora subiu humilde até a casa de Isabel, a pé. Ela não pediu carruagem de fogo, não pediu carruagem de ouro para subir. Não, ela foi a pé, porque ela queria se pôr a serviço de Isabel. E São Bernardo diz que aquilo que mais admirou Isabel não foi só Maria ter ido, mas Maria ter ido para servir e não para ser servida. Irmãos, quanto nós que somos de igreja precisamos entender isso. Quantas pessoas dentro da igreja que, ao invés de estar dentro da igreja para servir, estão dentro da igreja porque querem ser servida pelos outros. A gente vê claramente isso dentro da igreja. Porque fulano vai fazer alguma coisa, a pessoa não pode fazer nada de errado. Porque se fizer uma coisinha errada, por mínimo que seja, já aparece 3, 4, 5, 6 pessoas para criticar e condenar o que aquela pessoa fez de errado. A pessoa foi montar o altar, deixou torta a toalha, veio um monte de gente criticar, viu? Fulano largou a toalha torta, viu? Fulano largou a porta da sacristia aberta, viu? Fulano não apagou a luz, fulano fez isso, fulano fez aquilo, a igreja está suja, a igreja não está muito limpa. Mas não aparece 1, 2 para elogiar quando a pessoa faz uma coisa boa, mas para criticar aparece um monte. Então as pessoas, muitos se acham que são donos da igreja.
Porque você não pode fazer nada de diferente que aquela pessoa quer que seja feito, porque a igreja é dela. Então, quantas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja com essa mentalidade, eu estou aqui para ser servido, as pessoas vão me servir. E não com a mentalidade, eu estou para servir. Porque nós estamos para servir um único Deus. Então, se alguém errou, se alguém falhou, se alguém fez algo de errado, amém? Porque quem somos nós, quem sou eu, para julgar alguém, falar que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada, que aquela pessoa errou, se eu também estou cheio de falhas, de fraquezas e de pecados? Então, como é que eu tenho a coragem de apontar o dedo para um irmão quando eu estou coberto de falhas? É muito melhor eu olhar para os meus pecados, para as minhas falhas, tentar eu fazer as coisas perfeitas, eu buscar cada vez mais fazer as coisas melhor, para daí então, um dia chegar num irmão e falar, olha irmão, você poderia fazer desse jeito e daquela maneira. Porque Maria foi até Isabel para servir Isabel, 3 meses servindo. Pensa, irmão, nisso. Nossa Senhora portava Deus dentro do ventre dela. Maria portou a salvação dentro do ventre dela. Aquele que era esperado por 4.000 anos, aquele que estava sendo esperado pelos profetas, anunciado no Antigo Testamento, anunciado, querido, pedido e clamado no Antigo Testamento, finalmente chegou e estava no ventre de Maria. E o que ela faz? Ela poderia, não, eu sou mãe de Deus. Nossa Senhora poderia, se existisse, vamos dizer assim, se existisse igreja, ou vamos dizer até no templo, ela poderia entrar no templo e falar, olha, eu quero o primeiro lugar, porque o meu filho é dono disso daqui. Isso aqui existe em virtude do meu filho. Eu sou a mãe de Deus. Mas não foi isso que Maria fez. Nossa Senhora fez o quê? Se humilhou, se rebaixou, se fez pequena, se fez serva, se fez a serva obediente, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora hoje, que ela nos ajude, pela sua humildade, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, para que nós sejamos simples. Porque tem algumas pessoas dentro da igreja que, porque exerce algum cargo, alguma função, a pessoa acha que é dona da igreja, que pode pisar em todo mundo, que todo mundo tem que aceitar o que ela está falando, porque ela está certa, mas ninguém está certo. Só ela está certa. Mas se for para comparar quem está certo e quem está errado, se coloca do lado de Nossa Senhora. Nós, pobres, humildes, miseráveis, pecadores, ela, mãe de Deus, grandiosa, pura, imaculada. Nós aqui, pequenininhos, atacando o dedo em todo mundo, xingando, criticando, condenando, falando mal. Ela, grande, poderosa, gloriosa, humilde, silenciosa, sem falar mal de ninguém, sem dizer nada. Que a humildade de Nossa Senhora no dia de hoje quebre o orgulho do meu coração, quebre a minha vaidade, quebre a minha soberba, para que eu possa ser uma pessoa muito melhor, como ela foi. Pensemos nisso hoje. Não estamos aqui para servir, mas para ser servido. Tem uma frase do Papa Francisco que ficou muito conhecida, no qual ele dizia que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Amém? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Salve Maria.